Você já parou para pensar no que realmente foi necessário para construir o tabernáculo no meio do deserto? A maioria das pessoas imagina uma tenda simples, algo rústico montado por nômades cansados. Mas prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo vai mudar completamente sua visão sobre essa construção. Para Daritar ouro, você precisa de 1064 graus Celsius. Pense, 1000 graus no meio do deserto, sem carvão, sem eletricidade, sem tecnologia moderna. E eles conseguiram, nos próximos 15 minutos. Você vai entender como é que esses escravos que passaram 400 anos fazendo tijolos sob chicotes conseguiram construir uma obra que desafiaria até engenheiros modernos. Antes de começarmos essa jornada incrível, se você está buscando conteúdo que fortaleça sua fé e revele os mistérios da Palavra de Deus, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder os próximos vídeos que estamos preparando. O cenário inicial era desesperador. O povo tinha acabado de sair do Egito, depois de 4 séculos de escravidão brutal. Eles sabiam construir cidades de armazenamento, conheciam trabalho pesado, mas o que Deus pediu a Moisés, no topo da montanha, era algo completamente diferente. Não era uma construção bruta de pedra. Era um trabalho de joalheria em escala gigante. Deus pediu tecidos com fios de ouro entrelaçados, bases de prata maciça, móveis de madeira com medidas exatas. Cada dimensão tinha que corresponder perfeitamente ao padrão mostrado no monte. Zero margem para improviso, zero espaço para erro. E aqui surge o primeiro grande problema. De onde viria toda essa riqueza no meio do nada? A resposta está na noite da Páscoa. Êxodo capítulo 12 nos conta que eles saíram do Egito carregados de despojos. Os egípcios, completamente desesperados, após as 10 pragas devastadoras, praticamente jogaram ouro, prata e tecidos finos nos hebreus, implorando para que fossem embora imediatamente. Então, o material bruto eles tinham. Estava nas mochilas, nos sacos, nas carroças. Mas ter o material é uma coisa. Saber o que fazer com ele é algo completamente diferente. Quando Moisés desceu do monte com um projeto divino, olhou para o acampamento e viu apenas esses escravos, pastores e gente exausta de caminhar pelo deserto. Não havia construtora contratada. Não havia sindicato de artesãos especializados. Não havia escola técnica. O desafio era transformar uma multidão de fugitivos em uma equipe de artesãos de elite. E o prazo era imediato. A pressão era enorme, porque aquele lugar não seria apenas uma obra de arte, seria a casa do próprio Deus no meio deles. Se fizessem errado, a santidade do lugar poderia ser fatal. Arão já tinha visto o que aconteceu quando o povo fez um bezerro de ouro por conta própria. Deus quase exterminou todo mundo. Mas como você pega um homem que passou 40 anos fazendo tijolos tortos e ensina ele a lapidar pedras preciosas? Como você transforma mãos calejadas pelo trabalho escravo em mãos precisas de ourives? Como você faz alguém moldar ouro líquido sem deixar bolhas quando ele nunca viu metal derretido na vida? A resposta não estava em treinamento humano, não estava em escola técnica. Estava em algo que aconteceu na mente de um homem específico. Deus escolheu um homem pelo nome Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. E o que acontece aqui é absolutamente surpreendente. Êxodo capítulo 31 diz que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em ciência e em todo artifício. Hoje associamos ser cheio do Espírito a pregar ou fazer milagres. Mas essa capacitação, pela primeira vez registrada desse jeito na Bíblia, não foi para profetizar ou liderar, foi para trabalhar com metal, madeira e pedra. Deus literalmente invadiu a mente dele com habilidade sobrenatural. Pense na situação de Bezalel. Baseado no que sabemos sobre a vida dos hebreus no Egito, ele provavelmente aprendeu o básico de artesanato, observando os mestres egípcios. O Egito era o topo da tecnologia da época, mas o que ele precisava fazer agora exigia muito mais do que técnica comum. Ele tinha que visualizar o projeto que Moisés viu no monte, um padrão celestial literal, e traduzir isso para o mundo real no meio da areia, com ferramentas improvisadas. E ele não estava sozinho. Deus apontou a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo do Dei, como seu braço direito. A dinâmica aqui
é notável. Bezalel era da tribo de Judá, a tribo real, a mais proeminente. Aholiabe era da tribo de Dan, uma das menores e menos prestigiadas. O projeto do tabernáculo uniu o topo e a base da hierarquia social de Israel no mesmo canteiro de obras. Eles funcionavam como os engenheiros-chefes e mestres de ensino. Sim, ensino, porque 2 homens não constroem um santuário sozinhos. Êxodo capítulo 35 deixa claro que Deus colocou no coração deles a capacidade de ensinar. Eles tiveram que montar uma escola técnica no meio das dunas, tiveram que pegar aqueles homens calejados pelo trabalho escravo e ensinar a ter leveza nas mãos. A diferença entre bater em uma pedra e esculpir uma pedra, entre amassar barro e moldar ouro líquido, sem queimar os dedos. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades poderosas da palavra. Mas ensinar técnica era só o começo. A primeira grande tarefa deles era resolver um problema que nenhum manual de engenharia poderia ensinar. Como derreter metal em temperaturas infernais quando você não tem nem lenha decente. 1064 graus Celsius. Essa é a temperatura que o ouro precisa atingir para virar líquido. Nenhuma fogueira comum chega nem perto disso. Mas eles estavam no deserto, sem florestas, sem carvão mineral. A resposta estava escondida em uma árvore retorcida e cheia de espinhos. A acácia. A madeira de acácia, quando transformada em carvão vegetal, queima muito mais lentamente e atinge temperaturas altíssimas, ideais para a metalurgia. Mas isso criava um trabalho impiedoso. Centenas de homens operando folhas de couro com os pés, bombeando o ar incessantemente para dentro de fornos de barro improvisados na areia, mantendo o fogo vivo dia e noite. O calor do deserto já era insuportável. 40 graus à sombra facilmente. Agora some a isso o calor das fornalhas cuspindo chamas de mais de 1000 graus a poucos metros de distância. É difícil imaginar alguém aguentando trabalhar nessas condições por muito tempo seguido. Provavelmente precisavam revezar constantemente. A pele deve ter rachado com a combinação de calor seco e fogo constante. E a água armazenada em odres de couro, sem refrigeração, morna e nunca suficiente. As queimaduras eram inevitáveis. Metal líquido respinga, fornalhas racham. Ferramentas esquentam até ficarem vermelhas. Sem a proteção que temos hoje, o mais provável é que usassem tecidos grossos ou panos molhados para segurar as ferramentas, embora isso oferecesse pouca proteção real. Foi nesse ambiente infernal que eles tiveram que realizar o impossível: forjar o candelabro de ouro, a Monurá. A ordem divina em Êxodo capítulo 25 era específica e aterrorizante para qualquer artesão. O candelabro não podia ser soldado em partes. Ele precisava ser batido de uma única peça maciça de ouro puro. Um talento inteiro, 35 quilos. Um erro no martelo, uma falha no cálculo da temperatura, e tudo teria que ser derretido para começar do zero. Não havia margem para desperdício. Eles não estavam apenas moldando metal, estavam testando os limites da resistência humana sob condições extremas, com o peso de saber que aquilo seria aceso diariamente diante da presença de Deus. Mas enquanto o ouro era moldado no fogo, a estrutura que seguraria tudo isso em pé dependia de algo que, à primeira vista, parecia completamente inútil para a construção. Deus ordenou que usassem a mesma árvore para a estrutura, a acácia do deserto, torta, cheia de espinhos, impossível de serrar reta, mas escondia na madeira um segredo que nenhum cedro nobre poderia oferecer. Ela não apodrecia, não rachava e resistia ao deserto como nenhuma outra. A acácia é incrivelmente densa e resistente a insetos e ao apodrecimento. Ela não racha fácil, não empoeira com o tempo, o que a tornava perfeita para uma estrutura que ficaria exposta ao sol escaldante e aos ventos de areia por décadas. Mas transformar troncos tortos em tábuas perfeitamente retas e lisas exigia uma força física descomunal. Êxodo capítulo 26 diz que cada tábua precisava ter 10 côvados de altura, 4,5 metros, e 1,5 côvado de largura. Cerca de
70 centímetros padronizadas, idênticas, sem margem para improviso. Para fazer isso, eles provavelmente usaram ferramentas de corte de bronze trazidas do Egito, machados, serras, plenas rústicas e uma quantidade absurda de trabalho manual. Cortar, aplainar, lixar e preparar essa madeira dura era exaustivo. Cada tábua levava dias de trabalho para ficar pronta. Para escapar do pior calor, faz sentido que trabalhassem nas horas mais frescas, bem cedo ou no fim da tarde. Serravam, aplainavam, raspavam. Trabalhar com madeira dura como a acácia significava mãos cheias de farpas e músculos exaustos. A alimentação no deserto era simples: pão, água, maná, nada de refeições elaboradas. E então voltavam ao trabalho. E quando finalmente uma tábua ficava pronta, lisa, reta, perfeita, não era hora de comemorar. Era hora de começar a próxima, porque precisavam de 48. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essas tábuas retorcidas, depois de trabalhadas até ficarem perfeitas, eram revestidas inteiramente de ouro. A madeira feia e resistente ficava escondida, dando suporte interno para a glória externa visível. Algo bruto se tornava nobre, algo comum se tornava sagrado. Se você nunca tinha pensado nisso dessa forma, deixe seu curtir neste vídeo. Ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essas verdades. Mas havia um desafio de engenharia que o ouro e a madeira não resolviam sozinhos. O tabernáculo não era um prédio fixo de pedra com alicerces fundos. Era uma tenda móvel gigantesca. Como fazer com que centenas de quilos de madeira e metal ficassem em pé no meio de ventanias de areia, sem fundações de concreto enterradas no chão? Eixo do capítulo 26 deixa claro que eles não podiam cavar alicerces profundos, porque aquilo era temporário. Mas o problema é que estamos falando de 48 tábuas de acácia revestidas de ouro, cada uma com 4,5 metros de altura e pesando centenas de quilos. Se você apenas as colocasse na areia, elas tombariam com o próprio peso ou afundariam com a trepidação de quem andava dentro do santuário. A solução encontrada foi um sistema de encaixe modular. A base de tudo não era concreto, era prata, 100 bases maciças de prata fundidas individualmente, cada uma pesando um talento, 35 quilos de prata pura. Essas bases funcionavam como sapatas móveis. Cada tábua tinha 2 pinos na parte inferior que se encaixavam perfeitamente nessas bases pesadas, criando uma estabilidade garantida pela gravidade, não pela perfuração do solo. Para travar tudo junto e impedir que as paredes caíssem para os lados, eles usavam barras transversais longas de acácia revestidas de ouro, que passavam por argolas de ouro fixadas nas tábuas, trancando as paredes numa peça única e rígida. Era literalmente um quebra-cabeça gigante que precisava ser montado e desmontado centenas de vezes ao longo de 40 anos, sem que as peças se desgastassem, empenassem ou perdessem o encaixe. E funcionava. A primeira vez que montaram tudo, as tábuas ficaram firmes, não balançavam. O sistema de encaixe era tão preciso que mesmo o vento forte do deserto não conseguia derrubar. Mas resolver a estrutura física era apenas a parte bruta da obra. O esqueleto da construção. O interior do santuário não podia parecer uma caixa de madeira industrial. Ele precisava parecer o próprio céu descendo à terra. E para criar essa ilusão de glória divina, eles precisavam de uma tecnologia química de tingimento que nômades do deserto definitivamente não deveriam possuir. Hoje você compra corante em qualquer esquina, mas naquela época, essas cores eram extraídas de fontes biológicas específicas e caríssimas. O azul e o púrpura vinham de glândulas minúsculas de moluscos marinhos, esmagados um por um para atingir um único manto. O carmesim vinha de um verme específico chamado Tola Atani, que precisava ser colhido no momento certo e esmagado para liberar o pigmento vermelho vivo. E aqui está o conflito logístico. Eles estavam no deserto do Sinai, longe do mar Mediterrâneo e das rotas comerciais de luxo da Fenícia, onde esses corantes eram produzidos. Como eles conseguiram isso? Eixo do capítulo 35 diz que o povo doou esses materiais, provavelmente trazidos do saque ao Egito na noite da Páscoa, quando os egípcios desesperados deram roupas, tecidos
e tudo que tinham de valor, mas o trabalho de transformar fios brancos de linho nessas obras de arte coube às mulheres. Êxodo capítulo 35 faz questão de mencionar que todas as mulheres hábeis de coração fiavam com as próprias mãos. O tecido interno tinha querubins ciris angelicae, tecidos artisticamente no próprio pano, não apenas bordados por cima. Isso exige um tear complexo e um planejamento matemático dos fios. Antes mesmo de começar a tecer, cada querubim tinha que aparecer na posição certa, com as cores certas, sem erro. As mulheres fiavam fio após fio, tingiam, secavam ao sol, testavam a resistência e então começavam a tecer no tear, seguindo padrões que provavelmente precisavam memorizar. O resultado visual era chocante pelo contraste. Por fora, o tabernáculo era coberto por 4 camadas: linho fino com querubins, depois pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e, por último, peles de animais marinhos resistentes. De fora parecia uma tenda beduína comum, castigada pelo sol e pela poeira. Mas quem entrava no lugar santo olhava para cima e não via teto. Via um exército de anjos coloridos iluminados pelo reflexo do candelabro de ouro. Uma bolha de glória escondida sob uma casca rústica. Faio por fora, glorioso por dentro. Tudo estava ficando pronto. A estrutura, os móveis, os tecidos, mas faltava vestir o homem que entraria ali. E essa roupa não servia apenas para status religioso. Ela servia como um equipamento de proteção, porque entrar na presença de Deus sem a blindagem correta era uma sentença de morte instantânea. A peça mais complexa dessa armadura sagrada era o peitoral, descrito em Êxodo capítulo 28. Uma placa quadrada de tecido dobrado contendo 12 pedras preciosas diferentes, cada uma representando uma tribo de Israel, fixadas em engastes de ouro. Os nomes das tribos foram gravados nas pedras como se grava um selo. Estamos falando de tecnologia de lapidação de gemas duras como ônix, safira e jaspe, algo que os egípcios dominavam usando pós abrasivos, brocas de mão e paciência absurda. E esses artesãos hebreus tiveram que replicar isso no deserto. Cada pedra tinha que ser cortada, polida e gravada sem rachar. Um erro, e a pedra estava perdida. Essas pedras ficavam presas ao peitoral por correntes de ouro puro trançadas, conectadas a argolas nos ombros da estola sacerdotal. O peso disso tudo, sobre o corpo, já era considerável, mas a parte mais tensa da roupa estava escondida na barra do manto azul. Êxodo capítulo 28 ordena que fossem costurados pequenos sinos de ouro puro, intercalados com romãs de tecido, na bainha da túnica. A função desses sinos não era musical ou decorativa. Era um sistema de monitoramento de vida. A Bíblia diz explicitamente: e o seu som se ouvirá quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. O tilintar constante avisava a quem estava do lado de fora que o sacerdote ainda estava vivo e se movendo lá dentro, no lugar santíssimo, onde ninguém mais podia entrar. O silêncio, naquele caso, seria o som do terror. Significaria que algo tinha dado errado. Depois de meses de serragem, fundição e tecelagem sob o sol escaldante do deserto, todas as peças foram trazidas a Moisés para uma inspeção final rigorosa. Êxodo capítulo 39 narra uma lista exaustiva de checagem. Os ganchos, as tábuas, as travessas, as colunas, os vasos, o candelabro, o altar, o peitoral, tudo precisava estar exatamente conforme o padrão mostrado no monte. Zero improvisos, de última hora. E quando Moisés viu tudo pronto, exatamente como Deus tinha ordenado, ele abençoou o povo. Mas a obra ainda não estava completa. Construir as peças era uma coisa, montar tudo, ver se funcionava e descobrir se Deus aceitaria era outra. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, quase um ano depois de cruzarem o Mar Vermelho, Moisés deu a ordem de montagem. As 100 bases de prata foram alinhadas no chão da areia. As tábuas pesadas de acácia, revestidas de ouro, foram erguidas peno por peno, encaixados nas bases. As barras transversais foram passadas pelas argolas, travando as paredes, e a tenda de 4 camadas foi esticada por cima. Pela primeira vez, o tabernáculo estava de pé,
não como peças soltas espalhadas, mas como um santuário unificado no meio do deserto. Então Moisés entrou, colocou a arca da aliança dentro do lugar santíssimo, com as tábuas da lei dentro dela, posicionou a mesa dos pães da proposição, com os 12 pães representando as tribos, acendeu as 7 lâmpadas do candelabro de ouro, queimou o incenso aromático no altar de ouro, ajustou o véu bordado que separava o santo do santíssimo, cada peça no lugar certo, cada ritual seguido, cada ordem obedecida. O trabalho humano tinha acabado. Agora vinha a resposta. Deus aceitaria aquilo? O povo esperou do lado de fora em silêncio, olhando para a tenda recém-montada. Será que funcionaria? Será que Deus desceria ali, de verdade? E o que aconteceu em seguida foi a validação mais poderosa que poderia existir. Uma nuvem cobriu a tenda da congregação, tão forte, tão pesada, tão insuportável, que nem mesmo Moisés conseguiu entrar. Moisés, que tinha subido ao monte fumegante, Moisés, que tinha passado 40 dias na presença de Deus, Moisés, que tinha visto a sarça ardente, nem ele conseguiu atravessar aquela nuvem, porque o que estava ali dentro não era apenas luz, era a presença concentrada do Criador do universo, habitando uma tenda feita por mãos humanas. A estrutura física feita por esses escravos, que meses antes só sabiam fazer tijolos, foi aceita pelo Criador do universo. Eles conseguiram construir uma casa para Deus no meio do deserto. E a partir daquele dia, sempre que a nuvem subia, eles desmontavam tudo e seguiam. Quando a nuvem parava, montavam de novo. 40 anos e centenas de montagens e desmontagens. E a glória permanecia. Essa história nos ensina algo poderoso. Quando Deus chama, Ele também capacita. Quando Ele ordena, Ele equipa. Aqueles homens e mulheres não tinham experiência, mas tinham obediência. Não tinham habilidade natural, mas tinham um Deus sobrenatural. E se Deus pôde transformar esses escravos em artesãos de elite, capazes de construir sua casa no deserto, imagine o que Ele pode fazer com sua vida quando você se dispõe a obedecer. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com sua célula. Deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão fortalecer ainda mais sua fé. Que Deus abençoe você ricamente. E lembre-se, assim como Ele estava presente naquela tenda no deserto, Ele está presente na sua vida hoje. Até o próximo vídeo.